Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre a questão do karma, como eu havia mencionado antes, e o que isso tem a ver com pessoas, aliás, criaturas narcisistas. Inicialmente, pessoal, eu quero lembrar que esse canal não é sobre assuntos esotéricos, e sim sobre as ferramentas utilizadas por criaturas narcisistas que utilizam-se muito da falta de informação, da falta de discernimento, entende, que as pessoas têm, e na tentativa das pessoas obterem um conhecimento, tentarem entender o que está acontecendo, existe todo esse processo de desinformação, o realismo mágico, e aí vem as explicações através do pensamento mágico, né? A explicação mágica, e por isso que essa sequência dos últimos vídeos tem abordado uma passagem pela a questão oculta. Se tem pessoas que acreditam no Coelho da Páscoa, Papai Noel, ou seja, em qualquer outra coisa que querem acreditar, isso é uma questão de cada um, entendeu? Não é o propósito desse canal ficar analisando a crença de cada pessoa. O que eu mencionei com relação ao aspecto vibracional das pessoas é cada pessoa, e isso é um fato, entende? A capacidade vibracional é que nem estações de rádio. A pessoa tem o direito de escolher escutar a música que quiser na estação que quiser. Isso independe que existam outras rádios transmitindo, que existam outras frequências, que existam frequências mais baixas, mais altas. Da mesma forma, quando a pessoa está apta a sintonizar num tipo de estação, ela não tem nem ideia que possam existir outros tipos de estação. E essa é a questão que eu vou só fazer uma pequena análise, entendeu? Disso, que de vez em quando vem pessoas dar comentários sobre mas tem pessoas na questão oculta que fazem, que pintam, que embordam. A questão, de novo, desse canal é falar sobre o abuso por narcisistas e as ferramentas que essas pessoas utilizam. Se elas se utilizam da crença no ocultismo, então eu falo sobre isso da mesma forma como eu falo sobre triangulação, da mesma forma como eu falo sobre gaslight, flying monkeys, etc. e tal, que são mecanismos que essas pessoas utilizam, que essas criaturas utilizam. Então, para aquelas pessoas que pularam na defesa da magia, entende? Se as pessoas querem acreditar na magia, então acreditem. Se aquilo é importante para elas, elas acreditam, entende? E por isso que eu mencionei isso que eu mencionei agora, porque isso tem a ver com essa questão do karma, entendeu? A questão do karma é muito interessante, porque o karma vem ser uma ferramenta bem interessante, bem robusta, bem eficaz para as criaturas narcisistas ficarem isentas de qualquer responsabilidade pelos atos e pelas consequências de destruição que fazem e pelas consequências de quem são. Porque daí qualquer coisa vai ser explicada. Mas isso é uma questão do karma. Mas isso aí foi karma. Se milhões de pessoas morreram em Auschwitz, foram incineradas, mas isso é uma questão de karma. Se as pessoas roubam, matam, saqueiam, estupram, isso é uma questão do karma. E aí tá tudo resolvido, né? Que é mais ou menos aquilo que eu menciono, entende? As pessoas, elas não conseguem explicar, elas não conseguem entender o que está acontecendo, elas se apegam a uma pseudo-explicação, entendeu? E adotam aquilo como sendo real, sem fazer nenhum processo de análise e discernimento para entender o que é isso. Inclusive tem pessoas que
né, vem dizer que pesquisas foram feitas e deturpando, entende, essas pesquisas em prol da defesa do pensamento mágico, desse realismo mágico, tal, que não existe, mas serve como uma tentativa de explicar aquilo que não se compreende. Então, para aquelas pessoas que sabem o que é uma situação por abuso por narcisistas, que sabem o dano que essas pessoas fazem, entende? E que vivem com um sentimento de culpa, o que vocês têm que começar a pensar é até onde ficar introjetando, até onde ficar assumindo que isso é uma questão de karma, entende? Vai levar vocês a um processo de libertação e entendimento. Então, eu faço uma análise com relação à educação, sabe? Eu já fui aluno, já fui professor, e o mais importante num processo de aprendizagem é que a pessoa saiba aonde ela não conseguiu aprender, o que ela não conseguiu aprender, para que ela consiga melhorar, para que ela consiga aprender, para que ela consiga superar qualquer dificuldade que ela teve em aprender. E dificuldade de aprender é uma coisa muito normal e muito comum. Por isso que as pessoas não narcisistas conseguem aprender através dos seus erros, e as pessoas narcisistas, elas precisam justificar os seus erros numa coisa externa, porque elas não conseguem aprender através dos seus erros. Por isso que elas usam toda essa mecânica de desinformação e todas as ferramentas que eu mencionei antes, para isentar elas da responsabilidade que elas vão ter de fazer uma análise interior, de aprender com os erros, com as consequências, mas elas não conseguem fazer isso. E elas odeiam todo mundo que consegue fazer isso. Então elas têm que tentar denegrir, tentar fazer uma destruição de caráter dessas pessoas. E por isso que as pessoas que passaram abuso sabem do que eu estou falando. Então é isso, pessoal. Num processo de melhoria contínua, ou seja, num processo de aprendizagem, isso só ocorre quando se conhece o que é que houve uma necessidade de ser corrigido. Caso contrário, a pessoa, ela vai virar um eterno, ela vai ficar correndo atrás do rabo toda a vida, entende? É o cachorro que corre atrás do rabo toda a vida. Esse vídeo não é falando se karma existe, se karma não existe. Esse vídeo, mais uma vez, é falando da forma pela qual as criaturas narcisistas manipulam e utilizam várias situações como a do karma como um escudo para se defenderem e se protegerem de serem apontadas pelas consequências do que são e do que fazem, tá? Então, fazendo com que as pessoas que passaram por alguma situação que levou a um estresse pós-traumático complexo, a um trauma, alguma situação horrorosa, entendeu? Vai vir aquele grupinho de pessoas dizendo: mas isso aí é uma questão do karma, vai ver que tu fez alguma coisa numa vida, vai vir, entende? Vai vir com aquela palhaçada para fazer com que a pessoa ainda se sinta pior do que já está, e ainda mais culpada e mais confusa, porque afinal de contas ela deve ter feito uma coisa no qual ela não sabe o que é, provavelmente ela nunca vai saber o que é, entende? E aí ela vai continuar eternamente no loop do suprimento. Ela foi suprimento, ela vai continuar a ser suprimento, porque ela vai continuar se exaurindo em angústia, em falta de discernimento, em raiva, em culpa, enquanto as criaturas narcisistas estão lá, sabe, se mantendo daquela energia dissipada. Então, cuidado, pessoal, com as pessoas que apontam o dedo para vocês dizendo que não, que apontam o dedo para vocês explicando que o que aconteceu foi em função do karma. Não, mas não se preocupa, porque o karma vai dar conta disso. Se alguém
fez você sofrer, essa pessoa sofrerá na próxima vida. E aí a pessoa ela não tem que expor o que está acontecendo, porque afinal de contas tudo vai ser resolvido de uma forma mágica. E mais uma vez, quem é que se beneficia disso, você já sabe. Olha, entende? É tudo uma questão de mágica, a pessoa vive num pensamento mágico. Ah, mas o universo de uma forma mágica vai resolver e vai acertar as coisas. Pessoal, se vocês passaram por uma situação, vocês têm que ter coragem de se defenderem. Vocês têm que ter um senso de autopreservação. Vocês têm que ter um respeito próprio. Vocês têm que ter raciocínio, discernimento em ver que o que aconteceu é errado, e qualquer pessoa que estiver falando isso para vocês está querendo iludir vocês com explicações circulares que não levam a lugar nenhum, para que vocês fiquem, entende? Completamente e eternamente confusos. E essa é a questão que eu digo, que as pessoas que utilizam o karma como explicação disso estão tentando obter de vocês. Elas estão tentando obter essa resposta, estão tentando obter essa situação. Não seja você mais uma pessoa, se você está ouvindo e está passando por essa situação, não seja você mais uma pessoa que vai ser manipulada por essa situação toda, por esse conto de fadas, por essas ilusões, por essas pseudo-explicações, pseudo-informações, entende? Onde as pessoas vão querer dizer que, sabe, a magia transpõe conhecimento, que a magia transpõe lógica, que a magia transpõe realidade, sabe? Vocês têm que botar os pezinhos bem fincados no chão, entender o que está acontecendo, porque enquanto vocês não fizerem isso, vocês vão ser manipulados e manipuladas por essas criaturas que vão levar vocês a acreditar nessa lenga-lenga. Enquanto vocês ficarem cegas e cegos por esse véu de mentira, vocês não vão ver a realidade como ela é e não vão conseguir sair disso. Por isso que as pessoas ficam me perguntando, puxa, por que essa situação sempre acaba se repetindo? Por que eu sempre encontro narcisistas? Por que sempre tem relacionamentos abusivos? Pessoal, enquanto vocês não tirarem o véu da mentira da frente, vocês não vão ver a realidade como ela é. E a realidade nem sempre é fácil de ver, mas ela é importante. Então vocês têm que começar a usar o discernimento e se perguntar, puxa, isso que estão me falando faz algum sentido? Vou pesquisar, pesquisem por vocês, sabe? Obtenham informações válidas, sólidas, reais, que levem vocês a um patamar de conhecimento e discernimento, fazendo que vocês inevitavelmente vão mudar de vibração, mudar de estação de rádios e perceber que, puxa vida, existem estações de rádios transmitindo em outras frequências conteúdos muito mais interessantes e muito melhores. E é isso aí. Então o recado de hoje era isso. Fiquem atentas e atentos para essas pessoas que vêm jogar desinformação na cabeça de vocês e querer deixar vocês naquela ilusão de que se acontecer alguma coisa traumática com vocês, né, o universo, a vida, sei lá o que vai resolver, mas vocês não têm que fazer nada. Vocês não têm que expor, vocês não têm que falar, vocês não têm que procurar se recuperar. Não, isso tudo vai ser uma forma mágica. Que é isso, gente? Que é isso? Sabe? Que interessante para essa perversidade alheia, tá? Então agora vocês têm uma opção, né, mais uma opção no leque de opção de vocês para decidirem o que vocês querem e o que vocês não querem com relação a tudo isso, tá certo? Obrigado por assistirem esse vídeo. Quem quiser comentar alguma coisa, eu vou ficar feliz de ler, certo? E lembrando que isso pode ajudar alguém, o seu comentário pode ajudar alguém que esteja passando por uma situação parecida. E na sequência dos vídeos eu volto com um novo conteúdo.